Sejam bem-vindos de volta ao meu canal, se é que ainda tem alguém ainda inscrito aqui, depois do fiasco que foram os últimos 3 vídeos com aquele áudio horrível. Se você aguentou assistir aqueles vídeos, eu te agradeço muito, porque eu tive que os assistir várias vezes enquanto eu estava editando, e o tempo inteiro eu estava com muita raiva daquele som, imaginando também que vocês iam ficar muito chateados. Foi um problema com o microfone aqui, eu já substituí, voltei a usar o microfone sem fio, que antigamente eu usava com uma lapela e tal, mas aquela lapela aparentemente capturava sinal de rádio de alguma maneira. Enfim, o áudio agora tá bacana, e além disso, eu tô gravando também um áudio secundário aqui no celular para garantir que esse tipo de problema nunca mais vai acontecer. Fica aí os meus pedidos de desculpa, porque eu sei que estava difícil. Mas enfim, um dos muitos assuntos que me pediram para comentar aqui no canal é a situação dos bolsistas da CAPES. A CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, é uma fundação conectada ao MEC, que provém a estudantes de graduação e pós-graduação a bolsa para que eles possam concluir os seus estudos. E antes de mais nada, eu queria ressaltar algo que, se você está nas redes sociais e você acompanha essa galera que é relacionada à vida acadêmica, isso já não é novidade para você, mas eu sei que eu falo com um pessoal que não transita essa bolha, então é importante ressaltar aqui. A bolsa não é simplesmente uma benesse, não é assim, toma aqui dinheiro grátis para você. Não é assim. Esses alunos, eles estão trabalhando pela ciência no nosso país. Então, se você acha que o governo devia investir mais em ciência para que o nosso país desponte nessa área, essas bolsas são fundamentais para isso. Se você quer mais pessoas qualificadas no Brasil, mais pessoas com doutorado, com pós-doutorado e tudo mais, que vão contribuir para a nossa economia e para a nossa sociedade, essas bolsas são importantes. Você não tem como reclamar que o Brasil não investe em educação, e aí quando acontece uma coisa dessas, você vai e se posiciona contra os bolsistas, como se fosse dinheiro que o governo está só jogando no lixo. Não é o caso, e é importante começar esse debate já partindo daí. Essas bolsas de estudo permitem que essas pessoas se dediquem integralmente às suas disciplinas, o que é melhor para o Brasil em relação ao investimento na ciência e na educação. Isso é uma questão não negociável. Se você quer que o Brasil esteja numa posição melhor de educação, você tem que ser a favor de investimento público na educação. E não tem uma forma melhor de fazer isso do que investindo nesses nossos estudantes, pessoal que está fazendo mestrado, doutorado e pós-doutorado. Enfim, vamos partir daí. Então, o governo Bolsonaro, nos 45 do segundo tempo, e eu sei que depois daquela derrota na Croácia, se referir a finalzinho de partida de futebol talvez seja a metáfora mais dolorosa pro brasileiro nesse momento. E me cobraram também um vídeo sobre aquela derrota, mas não tem muito o que falar, né, mano? E eu não entendo tanto de futebol, então... Enfim, voltando ao assunto. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade hoje tá foda. Como você deve estar sabendo, foi anunciado um atraso no pagamento de 200 mil bolsas para esses estudantes que eu mencionei. E o motivo para isso é porque o governo Bolsonaro emitiu um decreto no dia 30 de novembro, explicando as restrições orçamentárias e que por isso não poderia repassar esse dinheiro para a pasta para poder pagar os bolsistas. Então, com isso, 200 mil bolsas atrasariam. Essas são pessoas que dependem desse dinheiro para pagar suas contas e para conduzir suas pesquisas, para se formar e tudo mais. Então, é basicamente uma negligência, do meu ponto de vista, é uma negligência em relação à educação no Brasil. A associação rapidamente entrou com um pedido no STF e o relator da ação, o ministro Dias Toffoli, emitiu uma... E o relator da ação, o ministro Dias Toffoli, deu ao governo Bolsonaro 72 horas para dar mais esclarecimentos em relação a isso. E é curioso que deram exatamente as 72 horas que tem se tornado meme nas esferas bolsonaristas. Caso você não esteja sabendo, os fake news dos bolsonaristas envolvendo grandes reviravoltas em relação às últimas eleições sempre envolvem 72 horas. Não, as Forças Armadas disseram que em 72 horas vão se manifestar, vão fazer não sei o quê, vão fazer isso, aquilo, outro, vai ter prisão de ministro do Supremo Tribunal em 72 horas. Sempre é 72 horas, é um número cabalístico para eles. E quando eu vi que o ministro deu 72 horas para o governo se manifestar em relação a isso, não tem como ver esse número 72 horas e não rir imediatamente, mas enfim. Me parece que o Bolsonaro não quer mais embaçar para cima do Supremo, né? Deve estar com medo. Me parece. Só que aí rolou a reviravolta. O governo Bolsonaro voltou atrás. Eu suspeito que o Bolsonaro não quer complicar mais ainda a sua situação com o STF, com tudo que está acontecendo. Então ele falou, quer saber de uma coisa? Dane-se, vamos lá liberar aqui esses recursos, e com isso a CAPES conseguiu captar 160 milhões de reais para poder pagar essas bolsas, que novamente inclui bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Eu quero enfatizar esse ponto mais uma vez. Isso não é dinheiro que o governo está só jogando no bueiro.
Isso é dinheiro que está sendo investido nos nossos profissionais, nos nossos cientistas, na nossa ciência. Isso é fundamental. Países sérios investem nessas coisas. A situação ficou ainda muito mais revoltante para muitos estudantes e pessoas que acompanham esse mundo acadêmico, porque a gente tem visto notícias frequentes sobre o rombo que o governo Bolsonaro deixou no país, por negligência, alguns parecem que por birra. Definitivamente essa ação me parece motivada mais por birra, porque se ele conseguiu voltar atrás tão rápido, então me parece que a decisão não era tão fundamentada assim na situação econômica atual do Brasil. E falando em situação econômica atual do Brasil, mais uma vez eu lembro o fato de que a gente tem visto notícias recentes e o brado do gado sempre tentando achar qualquer coisa que eles possam para elogiar a administração do Bolsonaro, né, no nosso país. Eu tenho visto notícias recentes de aumento no PIB e tal, a economia está performando melhor do que o esperado e tudo e tal. Só que a gente vê que o povo não está se beneficiando desses aumentos. Aí eu lembro que, mais uma vez, e isso é uma coisa que os liberais parecem não atentar, o PIB subir não necessariamente significa que esse dinheiro vai dar aquele trickle down para as classes que mais precisam. Essa ideia de, não, as grandes empresas lucram e com isso chega no povo, isso não é verdade, cara. O nome disso é Reaganomics, isso já foi provado inúmeras vezes que não acontece dessa forma, é basicamente mais uma forma de terraplanismo econômico, e eu preciso que você lembre disso. Quando você vê essas matérias, não, o PIB subiu, isso não significa que a condição material do povo está melhorando. Então vamos parar de usar o PIB subindo como uma métrica de que o país melhorou, saiu do buraco. Não é assim. Vai fazer compra no supermercado, vai abastecer seu carro e aí me diz se fez diferença as matérias falarem que o PIB subiu. Me diz se tem alguma diferença. Enfim, na minha opinião, essa recuada do Bolsonaro e a liberação dos recursos para a CAPES me faz pensar que era só birra mesmo. O governo Bolsonaro, assim como segue a cartilha do fascismo, tende a ter um certo desgosto da classe acadêmica. Isso é uma coisa que a gente já viu muitas e muitas vezes. A demonização da classe acadêmica, dos estudantes e tal, é uma coisa bem comum dentro da extrema-direita, e não me surpreende que ele tenha feito essa medida, esse decreto, e aí quando levaram para o STF, ele falou, não, esquece, não está mais aqui quem falou, pode ter aí a grana de vocês, vão estudar lá. Então, mano, é negligência, bicho, é negligência. Parece feito por birra, sem uma real necessidade. E considerando o rombo que o Bolsonaro deixou nos cofres públicos brasileiros, má gerência. Eu acho que essa é a forma que a gente pode simplificar toda a situação. Dos últimos 4 anos no Brasil, má gerência. Medidas feitas mais por birra, por uma questão ideológica e identitária, mais do que o real bom funcionamento econômico, e nesse caso acadêmico, do nosso país. Eu quero saber se tem alguém no meu público que foi afetado diretamente por isso, porque eu vi muitos relatos no Twitter e coisas do tipo, mas eu queria ouvir de vocês, que são mais próximos de mim, que são a galera, meus amigos de bolso, como eu sempre falo. Me contem se isso afetou você, como você se sente em relação a isso, e se você acha que não, que esse investimento na educação brasileira não é tão crucial assim, me dá o seu argumento, eu quero te ouvir. Eu não quero desmerecer imediatamente essa posição, eu discordo, mas eu quero ouvir o seu argumento. De repente tem alguma coisa que eu não considerei, que o meu público não considerou, então solta o verbo aí nos comentários. A casa é sua, como sempre. É isso, gente, vou ficando por aqui, tem mais vídeos hoje, você sabe como é que é agora. Produção tem que fazer valer esse tempo aí que eu passei fora. Nossa, escorreguei aqui. Como eu sempre peço e eu reforço mais uma vez, deixa um joinha, deixa um comentário, engaja com a galera aí. Eu preciso da ajuda de vocês para voltar a levantar o canal ao que era antes. Eu sei que eu posso contar com vocês, então eu já agradeço aqui antecipadamente. É isso, gente, daqui a pouco tem mais vídeo aí, fica ligado. E até a próxima. Eu vou te contar um segredo. Eu sei que a pronúncia do nome do ministro é Dias Toffoli. Acontece que nada gera mais engajamento do que falar alguma coisa errada. Eu posso estar falando um monte de coisas corretas aqui. Eu posso estar falando com fluência, com domínio no assunto. Mas se eu pronunciar algo errado, eu sei que tem gente aí que nunca comentaria, que vê o vídeo e fecha, não tem o menor interesse de engajar, ou talvez não tenha tempo e eu entendo. Mas se eu pronunciar algo errado, esse cara nem vai esperar ouvir o resto do final do vídeo. Ele vai correndo para falar, te peguei, Zinobre, seu burro. O nome do ministro é Dias Toffoli, seu analfabeto. Eu sei disso, caralho, eu sei disso. É um golpe sujo para fazer você comentar? É, mas vale tudo no amor, na guerra e no YouTube.